formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos conhecer Rafaela Poggi e sua família. Rafaela estuda design gráfico, adora mangás e está dentro do espectro do autismo. O programa de hoje é todo dedicado a ela. Eu sou Juliana Oliveira, a apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição do programa especial, vamos mostrar Rafaela em casa, na universidade onde estuda e em uma visita a uma loja de revistas em quadrinhos. E ainda uma entrevista com o cartunista Ziraldo e outra com a orientadora educacional Daniela Cardoso e a mediadora Márcia Pimenta, falando sobre Rafaela. A família é muito presente na vida de Rafaela e sempre a apoia. Conversamos com Rafaela e os pais na casa deles, no Rio de Janeiro. Sala de estar. 4 pessoas em um sofá. 2 homens e 2 mulheres. Uma delas desenha em um caderno. Entrevista em uma área externa. Eu sou Cristina Poggi, casada com Sérgio Abreu. Nós temos 2 filhos. Marco, o mais velho, e a Rafaela, que é a caçula. Eu comecei a perceber que a Rafaela tinha algo diferente, porque quando eu brincava com ela em casa e eu chamava ela, Fafá, vem cá, vem pegar um brinquedinho. Marco, vem pegar um brinquedinho. Marco respondia e ela não. Aí eu comecei a achar que ela não escutava. Aí eu peguei e bati palma atrás. Fiz um barulho que ela não estaria acostumada a ouvir. Aí ela virava e respondia. Eu falei assim, caramba, não é problema auditivo. E eu falava com ela, ficava na frente dela, ela virava, ela não olhava para mim. Ela não interagia com a gente, ela ficava só no cantinho dela, adorava ver desenho animado na televisão, em videocassete, filmezinhos de histórias clássicas, muito contos de fada. E aí eu fiquei assim, bom, vou procurar uma psicóloga para ver qual é o problema dela, né? E aí fomos procurar uma psicóloga e, de repente, o Sérgio falou assim, vamos mudar de psicóloga, porque não está funcionando. Aí eu comecei a perceber que ela tem traços de autismo. Percebemos isso com a psicóloga nova que trabalhou com ela. Essa psicóloga nova começou a tratar a comunicação dela com o desenho. Mão de Rafaela segurando um lápis. Ela desenha em um caderno. Falar em preconceito foi algo que me marcou muito. Eu fui deixá-la no colégio, aí eu fui deixá-la dentro de sala de aula. Quando eu entrei dentro de sala, me apresentei para a professora, aí a professora pegou, colocou ela afastada junto com uma assistente e pegou as outras crianças, todas por volta dos seus 5, 6 aninhos, e sentaram para fazer um trabalho de recortar. Aí eu fiquei observando aquilo, falei assim, ué, por que ela está ali no canto? Por que a professora não chamou ela para ficar junto? Aí um garotinho se levantou e foi brincar com ela. A professora tirou ele de lá e botou ele de volta no grupo e manteve ela afastada. Essa foi uma vez. Aí eu saí. No outro dia eu fui de novo. Era a véspera do dia do índio, eles iam fazer aquele jornalzinho que parece lança. De novo, ela fechou, ela até tentou entrar no círculozinho para poder fazer parte da atividade com a folhinha de jornal dela. E não deixaram ela entrar. 6 meses depois, ela foi convidada a se retirar porque não estava acompanhando. Ela não tem condições de acompanhar, os professores não têm como acompanhar o trabalho dela e os alunos não estão se entendendo. Eu falei, não, um aluno quis brincar com ela e a professora não deixou. Trocamos de colégio e a psicóloga nova indicou a escola pública. E ela foi conseguindo. E foi assim até irmos para o Ceará. Enquanto estava lá, eu trabalhava na Universidade Federal do Ceará e fiquei sabendo de cursos extracurriculares que ela poderia fazer. Matriculei ela no curso de História em Quadrinho, que era o curso de extensão da Faculdade de Comunicação Social. Ela não tinha idade mínima para fazer o curso, que era acima de 16 anos. Eu cheguei para o professor e falei, Ricardo, pelo amor de Deus, eu preciso que ela faça. Aí eu levei as historinhas, ela já desenhava, ela pegava a folha A4, 2 folhas A4, dobrava, grampeava, fazia e já ia montando a história até o fim da página.
até acabar. Ela já fazia o roteiro inteiro, ela já criava ali. E ele assim, vou abrir uma exceção para ela. E aí ela deu um salto muito grande depois que ela terminou o curso. As histórias em quadrinhos dela ficaram muito mais dinâmicas, com mais informação, e ela conseguiu fazer. Ela tem várias. Foi a época que ela mais produziu história em quadrinhos, foi quando nós estávamos morando no Ceará. Voltamos para o Rio e ela voltou para a escola pública. No final do ensino médio, ela lançou o livro dela na escola pública, fez o Enem, tirou uma nota boa, passou para uma universidade e cursando designer gráfico. Sentada em um sofá, Rafaela retira alguns livros de dentro de uma caixa laranja à frente dela. O recado que eu daria para os pais é: não exclui, não superproteja. Tem que deixar ele aprender a se virar de alguma forma. Tem que ser uma proteção assim de longe. Todo pai e mãe quer proteger os filhos. E quando tem um filho com uma deficiência, a superproteção é exacerbada. Não superproteja. Tenha atenção, preste atenção, tenha muito carinho, muito amor, mas ele tem que aprender a fazer algumas coisas sozinho. Ele tem que ter o mínimo de independência, porque isso vai ser bom para ele. Oi, meu nome é Rafaela Portes Bestain e eu tenho 21 anos. No meu dia a dia, gosto de desenhar, gosto de jogar videogame, bom, assistir uns vídeos no YouTube, ando de bicicleta para um exercício, ajudo a minha mãe a cuidar da casa, desenhar os meus mangás no meu dia a dia. Eu sempre interessei em histórias em quadrinhos e mangás, e anime também, que é um desenho, o anime é um desenho animado japonês, que eu sempre adoro. Eu criei 3 mangás eu selecionei 3 mangás que eu criei. A Fairy Rainbow, o Epic Elliot e a The Legend of Princess Jade. Com um giz de cera roxo, Rafaela coloria a letra W do título Fairy Rainbow. Abaixo, o desenho de uma boneca. As histórias que eu crio, eu me inspiro e eu vejo alguns vídeos do YouTube ou os videogames que praticamente a história me inspira. A emoção das histórias épicas, das histórias de heróis, o luta entre o bem e o mal. Desenhar para mim é colocar o papel, é o que eu imagino, a minha imaginação e as minhas emoções também. Meus pais me incentivaram a desenhar porque eles viram o meu talento. E como eles viram o meu talento, e queriam que eu desenvolvesse meu talento, eles colocaram os melhores cursos para desenvolver o meu talento. Meu nome é Sérgio Zilbastan de Abreu, sou pai da Rafaela Poggi. Quando nós percebemos que a arte era uma ferramenta que ela gostava, que ela poderia se desenvolver, nós estimulamos isso e ela foi se desenvolvendo, foi aprendendo as técnicas, foi aumentando a produção dela e resultou no lançamento do livro dela, e ainda outros livros virão. E a gente sempre buscou dar as ferramentas para ela e estimular ela a se desenvolver, não deixar ela ficar com pena dela mesma, tendo sempre que ir para frente, vendo que é difícil, vendo que a luta é dura, mas que há possibilidades, que há formas de se desenvolver. E é um orgulho muito grande ver que ela está se desenvolvendo pela arte e é muito amor. Sentada à mesa, Rafaela desenha um papel. Daniela Cardoso foi a orientadora educacional de Rafaela e a responsável pela inclusão dela no ensino médio. Conversamos com Daniela e também com a mediadora Márcia Pimenta, que acompanhou Rafaela em sala de aula. Biblioteca. Entre as estantes, uma mulher de pé folheia um livro. Entrevista sentada a uma mesa. Meu nome é Daniela Cardoso, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Em 2010, eu era professora orientadora do NAPES, o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado. O objetivo do NAPES era fazer a inclusão de todos os alunos com algum tipo de deficiência na rede estadual. O NAPES fez a inclusão da Rafaela, recebeu os pais, explicou como seria esse processo inclusivo, com a contratação pelo Estado de um mediador que participasse com a Rafaela das aulas, e acompanhamos todo esse processo. Mensalmente,
Eu vinha como professora orientadora à escola para saber como é que estava o desenvolvimento dela, se era preciso fazer mais adaptações, se era preciso preparar mais os professores para receberem uma aluna como ela. Cada aluno é diferente do outro. Então é muito importante essa convivência familiar, essa parceria da família. Os pais da Rafaela sempre foram muito presentes, muito participativos. E como ela não era uma menina, digamos assim, de muito diálogo, isso foi se desenvolvendo aos poucos nela, a gente precisava da família para saber mais sobre ela, para saber como o mediador ia lidar com ela, como os professores deveriam se dirigir a ela ou não, como a gente deveria adaptar material para ela de acordo com a personalidade dela, né? De acordo com a especificidade que o autismo dela demonstrava. Em algumas disciplinas como sociologia, filosofia, que são coisas mais abstratas, a Rafaela fazia os trabalhos em mangá. Tá? Em vez dela descrever em forma de redação, ela fazia em mangá, porque aí ela aliava o prazer dela de desenhar com o conteúdo que o professor tinha passado para ela dentro da sala de aula. Essa história do mangá, em relação a isso, eu fui uma grande incentivadora. Desde o primeiro dia que eu conheci os pais, que eu conheci o trabalho dela, isso ficou na minha cabeça por muito tempo, que isso precisava ser divulgado. Saiu esse livrinho aí maravilhoso dela. Em 2012, antes do lançamento do livro, a gente teve uma semana de artes na escola. E a Rafaela tinha um stand dela, onde ela expôs a obra e ficava fazendo mangá de cada colega que chegava. Ela fazia o mangá, autografava e eles levavam. A importância das escolas estarem preparadas para receber esses alunos, porque a legislação em educação inclusiva diz que a escola tem que se adaptar ao aluno, não esse aluno novo com qualquer tipo de deficiência que tem que se adaptar à escola. Então, cada vez mais é preciso que as escolas se adaptem, que as escolas estudem, que as escolas estejam abertas e que todos que participam desse processo inclusivo, seja do porteiro, a merendeira que serve a merenda, estejam conscientes que têm responsabilidade na inclusão de cada aluno que passa pela escola. Isso é fruto do trabalho, né? O sentimento de ver a Rafaela incluída numa universidade é poder dizer para todo mundo que acha que a inclusão não dá certo, que dá, né? Que o caminho é esse. Pode ser difícil, pode ser trabalhoso, que é muito trabalhoso, requer muita dedicação de todo mundo que está envolvido nisso, família, escola, professores, mas o fruto é esse aí, a gente acreditar neles e saber que dentro da expectativa de cada um, eles conseguem. E a inclusão dá certo, sim. Daniela folheia o livro de Rafaela. Sentada a uma mesa, outra mulher escreve em um caderno. Meu nome é Márcia Pimenta, sou mediadora escolar. Eu fiz trabalho de mediação com a Rafaela entre 2011 a 2013. Interagi com ela diretamente em sala de aula, junto com os professores e a turma. A mediação escolar ela é feita do direto com o aluno, no caso da Rafaela, que tem os traços de autismo, e diretamente em sala de aula. Aqui na escola, ela, desde o primeiro ano, ela sempre vinha com a prancheta dela, lápis preto, papel branquinho, ela dividia toda a história, era feita toda a história numa vez. E muitas das histórias ela chegava e perguntava: tia Márcia, dá uma olhada aqui, vê se está legal, se a frase está legal. Então ela pegava orientação na parte de português, né? Ela me perguntava, eu falei: não, tá certo, tá, bota uma vírgula aqui, bota um ponto, porque a escrita em questão dela é adaptada a ela, né? Essa criatividade dela ser da essência própria dela, que você, por exemplo, o personagem tem as características, né? Ela coloca as características de cada personagem, mas para quem conhece a Rafaela, você olha a história, você vê a Rafaela todinha lá, de ponta a ponta, mostrando o jeito dela, da fala dela, de como ela se expressa, de como ela interage com outra pessoa. Então, isso para mim é de grande valia, entendeu? Para ela até para ela como pessoa, como ser humano, ela se criou ali naqueles desenhos, no mangá. Eu vejo isso.
Márcia, com uma bolsa pendurada no ombro e segurando livros, caminha por um corredor com paredes de azulejos brancos. No próximo bloco, um depoimento do cartunista Ziraldo sobre Rafaela. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Este ano, Rafaela começou a cursar design gráfico na faculdade. Nossa equipe foi até lá conferir. Em uma sala de aula, entre os alunos, Rafaela, sentada à carteira, escreve em um papel. Estou estudando aqui na universidade, estudando design gráfico. Bom, esse semestre estou fazendo representação de 3D, laboratório de criação, storyboard, história da arte. Estou gostando mais de desenho e animação digital, porque é muito interessante fazer... Tem uns programas da Photoshop que são muito interessantes. No laboratório de 3D se faz modelagem. É tipo modelagem de objetos, de fazer um desenho animado em 3D. É parecido como mais ou menos real. Teve uma vez que eu fiz a prova de História da Arte, aí consegui passar. Tava difícil, sim, mas sobre o tal de barroco, neoclássico, é meio complicado, mas eu consegui. Bom, eu gosto mais da parte prática. Eu penso em trabalhar fazendo desenho animado. Em uma bancada com computadores, Rafaela utiliza um deles ao lado de um rapaz. Bom, o Eliel é meu amigo meu, ele está me ajudando aos trabalhos, eu estou tirando dúvidas. Quer dizer, acho importância os bons amigos. Meu nome é Eliel Souza Moreira, faço graduação em design gráfico, sou amigo da Rafaela e estudo com ela aqui na universidade. Ela é uma pessoa bem legal, bem esforçada. Sempre que tem alguma matéria nova, ela vem me perguntar para procurar saber, para poder fazer o trabalho direitinho. Ela sempre anota toda a aula, não procura saber, quando às vezes fica esperando para o professor para perguntar direitinho como é a matéria. É uma aluna bem esforçada mesmo. De início eu achei um pouco diferente o jeito que ela falava, meio assim, objetivo demais. A gente que não está acostumado a falar esse tipo de linguagem. Mas com o tempo a gente acaba se acostumando e até gostando. A gente acabou ficando amigo, eu ajudando ela de vez em quando em umas tarefas que ela precisa, ela me ajudando. E foi isso nesses 6 meses. Em uma área externa, Eliel e Rafaela folheiam um livro com desenhos. Me sinto bem aqui porque tem amigos muito bacanas, professores que são muito legais. Sala de aula. Homem em pé à frente de um quadro branco. Rafaela sentada na primeira carteira. Eu sou professor da universidade, onde eu leciono a disciplina Laboratório de Criação. E a Rafaela foi minha aluna durante esse semestre. E a ideia é que ela pudesse desenvolver uma flexibilidade no pensamento dela, além disso ter desafios onde ela pudesse resolver problemas, encontrar formas diferentes de perspectivas de um determinado desafio e encontrar ferramentas para que ela pudesse ter habilidades e competências para desenvolver no seu caminho profissional. Meu nome é Rafael Argento, eu sou professor da universidade e sou também designer e eu sou professor da Rafaela de 3D. Ela é bem efusiva, tipo assim, ela pergunta mesmo, entendeu? Ou seja, ao contrário dos outros alunos, a maior parte dos outros alunos ela é bem retraído, né, em comparação a ela. E ela não, às vezes no meio da aula ela não entendeu alguma coisa, ela já vai, levanta a mão, pô, olha, eu não entendi isso aí que você está falando, repete. E aí eu vou lá, repito, entendeu? Em geral, quando você é o professor, você fala tudo que você tem que falar e depois é que os alunos começam a tirar as dúvidas, né? E no caso dela não, foi diferente, era uma interatividade meio que em tempo real. Eu acho importante a universidade ela abrir para todo tipo de pessoa, todo tipo de cidadão. Acho importante a universidade ter essa abertura e acho importante não só a universidade, mas outras instituições também terem essa abertura. Eu acredito que utilizar qualquer ferramenta de comunicação, no nosso caso aqui é o 3D, né, ou qualquer ferramenta visual, gráfica, melhora muito a comunicação da pessoa. Nem tudo a gente consegue fazer via palavras, mas de maneira visual a gente consegue expressar o nosso sentimento, às vezes uma representação de alguma ideia que a gente tenha. Eu acho importante. E acho que para ela foi bom. Eu já
não escutei diretamente dela, mas escutei de muitos professores falando, não, pô, ela está curtindo a sua disciplina, é legal, ela está gostando, ela fala muito. E os próprios pais delas me dão esse feedback, ou seja, poxa, foi legal, ela está curtindo, está fazendo os trabalhos. Entendeu? E é bom ver, assim, para mim, como professor, é legal ver a pessoa se desenvolvendo. O Rafael Argento, ele adora me ajudar. Aliás, ele tira as dúvidas, ele ficou interessado pelo meu interesse. Quando eu tiro as dúvidas sobre os polígonos e outras coisas, aí eu tiro dúvidas com ele. Rafael Argento, ele me ajuda. Em um laboratório, Rafaela utiliza um dos computadores ao lado de Eliel. O professor Rafaela se aproxima e observa. Acompanhamos Rafaela em uma visita a uma loja especializada em revistas em quadrinhos. Rafaela e o pai caminham por um corredor de uma galeria e entram em uma das lojas. Eu produzo histórias em quadrinhos no estilo mangá há mais de 10 anos. Mangá é uma história em quadrinho japonês que tem personagens com olhos grandes e emoções exageradas. O mangá é muito popular aqui no Brasil, hoje em dia. Bom, há muito tempo que eu não sabia o que é mangá. Mas aí começou a lançarem o mangá da Turma da Mônica Jovem no estilo mangá. Aí, desde então, eu me interessei e comprei a primeira edição do Turma da Mônica Jovem. Aí, desde então, eu gostei muito. Aí eu comecei a desenhar, criei personagens, criei história, criei o perfil deles. Aí depois eu fui pensando no que vai rolar no quadro a quadro. E aprendi o que é protagonista, antagonista, quadro a quadro, os cenários, história, coisa e tal. Lá em 2011 que eu criei Fairy Rainbow. Foi nessa data que eu criei Fairy Rainbow. Fairy significa fada em inglês e Rainbow, arco-íris. O pai de Rafaela segura o mangá Fairy Rainbow aberto. A importância da história em quadrinho na vida da Rafaela é a expressão dos sentimentos. Ela consegue expressar os sentimentos colocando no papel, colocando nos quadros que ela desenha, o que ela está pensando, como ela enxerga o mundo, qual é o estado de espírito dela. Então isso é a forma preferida de expressão dela. Quando eu leio a história da Rafaela, eu fico muito emocionado, em especial porque muitas vezes ela me pergunta sobre personagens e sobre como os personagens estão se desenrolando na história e se a gente está compreendendo o que ela quer passar com a história. Então foi uma forma que nós acabamos estabelecendo, uma forma de comunicação que nós acabamos estabelecendo ao longo dos anos e que acabou tendo uma produção maravilhosa e resultando num livro. O livro, quando ficou pronto, foi um sentimento maravilhoso, como todo pai, de muito orgulho, e nós ficamos todos muito orgulhosos. Meu pai me contou uma vez que a minha avó era amiga do Ziraldo, que aí um dia combinamos com o Ziraldo de eu conhecer ele pessoalmente. Aí quando eu levei minha caixa cheinha de revistas que eu produzi, aí ele deu uma olhada e ele disse para mim o seguinte: você sou eu do passado. Me senti um pouquinho tímida, mas eu descobri que o Ziraldo é muito legal. Estúdio, Ziraldo desenha um menino maluquinho, um boneco com uma panela na cabeça. Eu sou o Ziraldo, meu negócio é escrever livro para criança, desenhar essas coisas, e de vez em quando dar uma entrevista para televisão. Hoje eu estou dando entrevista para televisão. Eu hoje vou falar sobre a Rafaela. A Rafaela é uma menina que eu conheci, ela veio aqui no meu estúdio e trouxe um livrinho que ela fez. Esse livrinho aqui, Fairy Rainbow. A Rafaela tem um estúdio, o estúdio dela chama Imaginânime. É de uma criatividade, uma coisa exacerbada. É comovente ver o talento criativo dela, a imaginação fervilhante da Rafaela. O negócio é o seguinte: esse livro é ótimo que você vai ver nos desenhos da Rafaela. E à medida que você vai vendo o livro, ela vai melhorando o desenho.
e vai inventando mais história. E a cabeça dela tem uma disciplina impressionante. De maneira que eu gostaria que vocês lessem esse livro com muito interesse e dar parabéns à Rafaela, porque ela é muito criativa. Eu adoro gente criativa. Quando alguém gosta de ler a história minha, me sinto bem, me sinto feliz e satisfeita pelo meu progresso, pelo meu trabalho. Na loja de revistas em quadrinhos, Rafaela foi ler o próprio livro. O programa especial de hoje termina aqui. Espero que você tenha gostado. Escreva pra gente no Facebook. E não deixe também de acessar a nossa página, programaespecial.com.br. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site